Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24 é um texto conhecido por alguns estudiosos como o pequeno apocalipse de Jesus. Não vou lê-lo inteiro, vamos ler somente o início do capítulo 24. Capítulo 24. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim, se a minha apresentação tiver, pode deixar o primeiro slide, por favor. Diz assim, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximando-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e ganharão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos tendo juntos, por tudo aquilo que já ouvimos até agora. Mas também queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, a voz de Jesus, através da Tua palavra. Que ela seja viva em nossos corações, que ela tenha, Senhor, espaço em nossas vidas, para entender aquilo e o propósito que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu procurei no dicionário o que significa a palavra consciência. Tem palavras que nós usamos de muitas maneiras e de uma maneira tão regular que a gente vai falando e nunca para pensar o que significa de fato. E desde que nós escolhemos essa palavra para definir esse mês, o mês da consciência missionária, eu fiquei pensando muito sobre essa palavra e talvez uma das melhores definições que eu achei sobre consciência é uma definição que diz ser consciência a capacidade da natureza intelectual e emocional que o ser humano tem de considerar e reconhecer a realidade exterior. Vou ler de novo. Consciência é a capacidade de natureza intelectual e emocional que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior ou interior. E eu fiquei pensando sobre esse texto que nós estamos lendo agora, que a consciência que aqueles discípulos tinham não era a mesma consciência que Jesus tinha. A capacidade de considerar a realidade dos discípulos não era a mesma capacidade de Jesus. E nós estamos lendo o final do ministério de Jesus. Na verdade, Jesus ele entrou pela última vez no templo. Se você olha o capítulo 23, você vai ver que Jesus inclusive lamenta
lamenta pela cidade, lamenta por ser Jerusalém, uma cidade que ignora os seus profetas, que mata os escolhidos. Há alguns comentaristas que dizem que neste momento em que Jesus vira as costas do templo e sai do templo, é como se a Shekinah, a glória de Deus que habitava naquele templo, também sai do templo e nunca mais volta para o templo. E isso está em Ezequiel capítulo 8, versículo 4 e 6. Alguns comentaristas dizem que nesse momento é confirmada a profecia de Ezequiel, pois Deus não mais habitava naquele templo, Deus estava agora em sua plenitude em seu Filho, Jesus Cristo. E Jerusalém, a cidade, não reconhece a divindade de Jesus. Seus discípulos, apesar de estarem também conversando e convivendo com Jesus, não ainda tinham toda essa consciência, a ponto de eles ainda se tornarem assim, maravilhados com o templo. O texto diz que eles saem do templo, enquanto caminhavam, os discípulos se aproximaram dele e falavam assim para ele: olha Deus, olha Jesus, como esse templo está bonito. Qual é o contexto? Herodes agora, o tetrarca colocado ali pelo Império Romano, ele, no seu poder político, ele começa a, vou colocar entre aspas, revitalizar o templo que havia sido reconstruído depois da sua destruição pelos babilônicos. Agora ele é revitalizado, e diz que Herodes começa a colocar ouro na fachada, começa a dar uma perfumada assim no exterior, e a ponto de que ao final do dia, quando o sol se põe em Jerusalém, diz que o templo ele irradiava um brilho dourado, e aquilo era bonito. Provavelmente era nesse momento em que os discípulos estavam olhando para o templo. O sol estava se pondo, mas ainda os últimos raios ainda refletiam sobre aquele templo, e onde já existiam ali as pedras folhadas de ouro, se refletiam assim de uma maneira exuberante, e os discípulos estavam admirados. Mas Jesus tem uma consciência diferente dos seus discípulos, e ali naquele momento ele profere uma profecia. E ele diz exatamente assim: digo-lhes que quando acontecerem estas coisas, já estou pulando aqui, versículo 2, vocês não estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eles lhes eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quem conhece a história do povo judeu sabe que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, um grande general romano, ele cerca Jerusalém. Ao cercar Jerusalém, não deixa que mais ninguém entre e que ninguém sai. Nunca houve tantas mortes em Jerusalém como nesse cerco que o general Tito promoveu. Havia já ali um basta do Império Romano, não mais suportando toda a rebeldia que os judeus ainda buscavam contra o Império Romano, e ali Tito dá um basta. Ele cerca Jerusalém no ano 70, e depois de esgotar a comida e muitos morrerem, há alguns comentaristas que dizem que mais de 1 milhão de pessoas morreram em Jerusalém durante o cerco do general Tito. Poxa, mas quanta gente na cidade. Se você continuar lendo a história, diz que Jesus começa a dizer, inclusive assim, quando você ver esses sinais, fuja para as montanhas. E o que aconteceu foi que quando o Império Romano chegou, as pessoas se refugiaram na cidade. E a cidade se tornou a sua pena de morte. Mas, Fábio, o que Jesus fala não tem a ver com aquilo que vai acontecer nos últimos tempos? Sim e não. Sim, porque a Bíblia ela é uma palavra viva. O tempo todo ela é viva e ela traz algo relevante e prático para os nossos dias. Mas nós também precisamos entender que Jesus aqui também, aos seus ouvintes, ele também estava dando para eles sinais daquilo que aconteceria exatamente na destruição do templo. O fato é que, ao destruírem o templo, eles botaram fogo no templo.
E aquele ouro que estava na fachada, ele derrete. E o templo é feito de pedra. E aquele ouro, ele começa a escorrer para entre as juntas das pedras. E os romanos, ao saquear o templo, o que eles fazem? Eles removem pedra sobre pedra para tirar todo o ouro que derreteu durante o incêndio. E assim se cumpre a profecia que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Qual é a consciência que nós temos de quem é Jesus? Jesus é um profeta? Jesus é um adivinho? Jesus é um ser iluminado? Será que nós temos consciência de que Jesus é o Filho de Deus? É o Cristo? Aqui ele dá provas cabais de que a consciência dele era a consciência do próprio Pai. Porque ele faz uma profecia que se cumpre. A partir disso, eu, Fábio, fico olhando e falo assim, eu preciso prestar mais atenção no que Jesus fala, porque o que ele fala acontece. E a partir daqui, então, os discípulos também começam a fazer alguns questionamentos, começam a fazer perguntas para ele, perguntando quais são os sinais dos tempos, quando essas coisas vão acontecer. Parece que eles pulam para uma pergunta até maior, então nos conte mais. Porque para a própria cabeça do judeu, nós precisamos entender que se destrói o templo, para eles o mundo acabou. Então, quando isso acontecer, é que o mundo vai acabar. Então, conta para nós. E aí Jesus começa a trazer alguns fatos. Fatos que se concluíram na profecia no ano 70 depois de Cristo, mas são situações que nós podemos agora também aplicar aos nossos corações. Se nós queremos ter essa consciência missionária, essa consciência, como o dicionário mesmo diz, capacidade intelectual e emocional de reconhecer a realidade, nós temos que olhar para esse início desses versículos, capítulo 24, e adquirir essa consciência do tempo em que vivemos. Porque se nós adquirirmos a consciência do tempo em que vivemos, eu tenho certeza que as nossas consciências serão missionárias. Maurício falou agora mesmo. Há necessidade de mãos para entregar o Evangelho. Há necessidade ainda de pessoas a conhecerem a Jesus. Hoje de manhã, o próprio Curumim estava aqui e ele trouxe também um vídeo da Junta de Missões Mundiais, onde há uma conta, sabe quantas pessoas no mundo ainda não ouviram sobre Jesus? Quantas vocês acham? Quem estava aqui de manhã não pode responder. Quantas? 1 bilhão? 2 bilhões? 3 bilhões? 4 bilhões de pessoas são estimadas hoje no mundo que não conhecem, não sabem quem é Jesus. Nós vivemos num país privilegiado, onde quando nós não temos o que fazer, a gente liga a televisão e aí o que mais a gente vê são pessoas falando de Jesus nos canais. Sejam eles canais evangélicos, católicos, pentecostais. Nós estamos até mesmo saturados de Jesus Cristo, mas o fato é que existem pessoas que não têm consciência nenhuma de quem é Jesus, e não são poucas, são 4 bilhões de pessoas. E Jesus diz, o versículo 14, ele diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus queridos, então o fim, se propondo aqui, a partir da palavra de Jesus, o fim acontecerá quando esse evangelho for pregado em todas as nações. Vou fazer um parênteses aqui. Eu ouvi uma mensagem, eu falei sobre esgotamento emocional para os jovens no acampamento. Era o acampamento falava sobre ruínas, e eu falei que eu ia falar sobre ruínas emocionais. E aí eu estava ouvindo algumas palestras de alguns especialistas, e ele diz assim que crente deprimido, crente mesmo, que cara fiel assim, ele não pensa
nem pensa, não, sai, não vai em suicídio. Isso não acontece com crente mesmo. Mas o cara que é crente e está deprimido, ele fica orando para Jesus voltar. Diz que no consultório dele ele faz a pergunta assim para o não crente: você já pensou em se matar? Ele fala assim: já pensei várias vezes. Aí ele pergunta para o crente: você já pensou em se matar? O crente fala: não, de maneira nenhuma, que isso? Imagina eu tirar minha vida. Aí ele muda a pergunta e fala assim: mas você já orou para Jesus, para Deus tirar sua vida? Ah, pastor, eu oro todo dia, né? Eu oro de manhã, de tarde, de noite. É um crente suicida, ele só não tem coragem. Mas por que eu estou contando isso? Porque tem muitos de nós que estamos assim, pedindo para o Senhor voltar. Volta logo, Senhor, não estou aguentando mais a maldade desse mundo. Volta logo, Senhor, não estou aguentando mais tanta miséria. Mas nós estamos fazendo a oração errada, porque a nossa consciência está errada. Porque o texto também diz que Jesus diz que ele será o fim, quando todos os povos forem alcançados pelo Evangelho. Então, um dos culpados, porque nós ainda vivemos debaixo desse estado de calamidade, é culpa da própria igreja. Porque a igreja não está entendendo a sua consciência missionária. Se queremos, de fato, encurtar a vinda de Cristo, nós precisamos agir, nós precisamos ir e entregar esse evangelho, entregar as boas novas da salvação, pregar. Hoje de manhã, a palavra também do Curumim, ele trouxe Romanos, que diz: como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos nos expor, não podemos ser somente cristãos, sentados no bote salva-vidas, esperando que o mundo acabe. Nós precisamos voltar por navio e dizer que o navio está afundando, mas existe uma salvação e ela se chama Jesus Cristo. O texto diz que nos últimos dias haverá uma degeneração espiritual. O fato é que o texto vai nos falar, inclusive, que o amor se esfriará. Devido ao aumento da maldade, versículo 12, o amor de muitos esfriará. Aquilo que você vê na televisão, aquilo que você vê nos rádios, o número cada vez maior de homens matando as suas esposas. Nós precisamos, ao ouvir essas coisas, tem que nos trazer a consciência do nosso chamado. Que o mundo está sofrendo, porque o mundo não conhece quem é Jesus. O texto também diz sobre morte, sobre guerras. Há um estudo que diz que, no estudo de 2017, que diz que somente 11 países em 2017 não estavam envolvidos em algum tipo de guerra, entre elas o Brasil. Aí, entre parênteses, né? Mas a gente tem as nossas próprias guerras, né? A gente não precisa entrar em guerra com ninguém. Mas imagina quantos são os países do mundo, centenas, só 11 não estão envolvidos em guerras, em batalhas bélicas. Terremotos. Nós precisamos entender que o mundo está sofrendo e nós precisamos tomar consciência da realidade que estamos vivendo. E que é um chamado nosso. Sabe que no Brasil ainda existe pelo menos, eu fiz uma conta, existem pelo menos 9 segmentos de povos brasileiros não alcançados. Existe ainda povos indígenas que não foram alcançados. Existem povos indígenas que ainda não ouviram falar de Jesus na sua própria língua. Existem hoje comunidades ribeirinhas ao longo da Amazônia que nunca ouviram falar de Jesus, que precisam ser alcançados. Existem povos brasileiros ciganos. O povo sertanejo, que é o povo da região do sertão, do Nordeste, também ainda existem comunidades onde não tem
nenhuma igreja cristã, não estou falando de igreja batista, não tem nenhuma igreja evangélica. Quinta, comunidades quilombolas, comunidades que teve origem no passado escravocrata brasileiro, comunidades de negros que também não conhecem a Jesus. Os imigrantes agora, aqueles que de alguma maneira saem dos seus países por causa das guerras, por causa das calamidades, estão chegando ao Brasil, são pessoas que não conhecem a Jesus. E o Brasil nem é um país tão amigo assim dos expatriados. Mas temos deficientes auditivos. Inclusive Campinas é uma das únicas cidades que tem uma igreja batista só para auditivos, para pessoas com deficiência auditiva. Não tem mais? Não tem mais. Olha só. Porque a mensagem ela é ouvida, mas para esses deficientes eles precisam de uma outra linguagem, e não tem quem comunique-se com eles o evangelho. Tem uma camada da nossa sociedade também que não é alcançada no Brasil, os mais ricos e os mais pobres. Eu não sei quantos de vocês ouviram do último acidente que teve de avião no litoral da Bahia. Era um avião de um multimilionário, e as pessoas que estavam dentro desse avião também não eram pobres, não. Tanto que elas iam para um hotel que só se chega de avião, onde as diárias começam em R$3.000. Se nós temos consciência missionária, a hora que eu ouvi aquela notícia, e eu fiquei sabendo do falecimento de 2 moças, e agora morreu mais um, que era um ex-piloto de Stock Car. As moças, elas eram irmãs, casadas com homens milionários. A gente só pensa no dinheiro, mas será que nós estamos pensando na alma dessas pessoas? Será que um dia elas conheceram a Jesus? Será que um dia elas tiveram a oportunidade de ter um evangelho desse? Assim como tem uma camada, talvez assim, dos mais pobres, os mais ricos, não estão ouvindo nada sobre Jesus. E por último, essa é um segmento novo no Brasil, que são os jovens secularizados. Já existe uma porcentagem de jovens brasileiros que se consideram sem religião. Que nunca... Às vezes você conversa com alguns jovens do passado que até tinham algum envolvimento com as igrejas cristãs, alguns foram batizados na igreja católica, tinha algum contato com o evangelho, mas agora já existe uma geração que não tem contato nenhum com o evangelho. E que precisa ser alcançado. Será que nós temos consciência desse chamado, dessa necessidade? Um dos últimos sinais que Jesus traz aqui também diz que haverá perseguição, que os crentes serão perseguidos. O século XX foi o século onde mais cristãos morreram. Apesar de toda a barbaridade que a gente ouve falar do início da era cristã, do próprio Império Romano, perseguindo os cristãos, nunca morreu tantos cristãos como nos últimos anos, no último século. E a coisa está pegando. Aqui nós temos também um estande da Portas Abertas. Portas Abertas trabalha também para nos dar a consciência de que existem irmãos vivendo em perseguição. E os 10 países que mais têm perseguição, o primeiro é a Coreia do Norte. É um país que não consegue nem chegar na Coreia do Norte. Hoje de manhã o Curumim até mostrou um balão que se estampa o Evangelho de João e se solta esse balão para que ele caia em território norte-coreano, para que os norte-coreanos tenham acesso ao Evangelho. É o país de maior perseguição. O 10º país é a Índia, que não estava nessa lista, mas nos últimos anos entrou, por agora o primeiro-ministro, ele é um ferrenho apoiador do hinduísmo e ele está perseguindo os cristãos. Entre a Coreia do Norte e a Índia, os outros 8 países são países muçulmanos. Nós temos um país comunista no primeiro lugar da lista, 8 países
islâmicos e ainda um país hindu. E fora os outros países. Você sabia que o México e a Colômbia fazem parte da lista das portas abertas, que estão entre os 50 países com maior perseguição aos cristãos? O México e a Colômbia. O que o Maurício falou, a América do Sul precisa de Jesus. O Chile, em chamas, precisa de Jesus. Eu estive lá antes da coisa acontecer. Obrigado, Senhor, que o Senhor me deixou ir antes de acontecer. Mas era visível o desalento da sociedade. Uma sociedade sem Jesus. E vai acontecer mais. Aonde não está Jesus, as coisas começam a acontecer. O que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos cada vez mais nos envolvendo com missões. Nós estamos investindo até mesmo na cidade de Campinas. Hoje nós temos o Alain e a Monique liderando a plantação da igreja na Vila Olímpia. Eu, talvez, nos últimos tempos, sou a pessoa que mais tenho ido na Vila Olímpia, de todos que estão aqui. E eu tenho visto o desalento que é a Vila Olímpia. Eu vou ser sincero, eu não sei qual é a melhor maneira de pregar o evangelho naquele lugar. Eu tenho estado com o Alain e a Monique, tenho orado e pedindo para o Senhor nos dar uma clareza de qual é o caminho que nós temos que seguir ali. E nós não estamos a 15 minutos, literalmente é um gueto. E as pessoas ali precisam de Jesus. Estamos apoiando esse trabalho. Orem pelo Alain e pela Monique. Se isso arde no seu coração, se você fica indignado com isso, talvez é o Espírito também te movendo para que você se una a esse casal. Nós temos apoiado também o pastor Manuel, no Vale do Açu, na plantação de igrejas no Rio Grande do Norte. O pastor Manuel já é um missionário, um velho missionário conhecido nosso, esteve várias vezes aqui, nós o apoiamos. E ele tem feito um lindo trabalho. Hoje, só a igreja dele, a segunda igreja batista em Açu, planta simultaneamente 19 igrejas. Nós estamos também apoiando o Tiago e a Mila Gomides, que há 3 meses atrás foram para a Tailândia. Tiago e a Mila talvez não são tão conhecidos nossos, mas a Mila é hoje considerada a brasileira com maior conhecimento em budismo. A Tailândia é o maior país budista do mundo. A Tailândia, diferente de alguns países da Ásia, foi um país que nunca foi dominado. É um país que se orgulha da sua cultura e de ser um país livre, que nunca sofreu opressão de qualquer outro tipo de império. Mas também, por causa disso, é onde a consolidação do budismo é mais forte. Lá o budismo mata. Não é esse budismo zen que chega até nós. E o Tiago e a Mila estão lá. A Sofia já até cresceu nesses últimos... Ore pela Sofia. Sofia tem, às vezes, sofrido com a dinâmica do clima da Tailândia. Ela ficou internada agora 1 semana praticamente por causa de uma desidratação, de uma decorrência de uma virose. O ambiente é muito hostil para as crianças, até, né, a gente vê todas aquelas coisas na Tailândia, mas eu me comprometo que a gente precisa trazer mais informações daquilo que nós estamos apoiando, desses movimentos missionários, onde nós estamos investindo. Nós investimos também no Miguel Zuger, que também é um velho missionário conhecido nosso, na faixa de Gaza, na Palestina. Por motivos de segurança, nós não exibimos a sua imagem, pois ali também é uma igreja não só perseguida, mas uma igreja clandestina. Nós apoiamos e enviamos há meses atrás, em julho, agosto, Milton e a Patrícia Sanches, para a cidade de Cáceres, na Espanha. Eles estão em processo de adaptação, as crianças já estão na escola, em período regular, já estão começando as suas rotinas, e o Milton ali estará fazendo uma plantação de igreja na Europa, como hoje também foi destacado, é um continente pós-cristão.
um continente secular. Lá, na verdade, não é que Jesus nunca foi ouvido, agora Jesus está sendo recusado. E eu quero dizer para vocês, em primeira mão, que esta semana a diretoria, por recomendação do nosso conselho missionário, está apoiando oficialmente o projeto missionário do Hernan e da Thaís para apoio à igreja que existe em Portugal a partir da sua base do Palavra da Vida em Lisboa. O Hernan já começou, inclusive, nesse mês de novembro, a receber o nosso apoio financeiro, que é o teto que nós damos a todos os missionários. Ele já está no quadro dos missionários. E ele terá liberdade para a partir de janeiro, ele buscar os recursos que ele precisa para poder ter toda a renda que ele precisa para fazer essa viagem. E a intenção dele é estar já em julho do ano que vem em Portugal. E nós, então, estamos apoiando. Semana que vem nós vamos trazer o Hernan e a sua família, nós vamos orar por eles, né? O último culto, a última semana, o último domingo da nossa consciência missionária, e nós vamos fazer uma oração por eles, oficializando esse momento. Hoje ele está pregando na igreja Viva Esperança, antiga igreja Batista Nova Jerusalém. Nova Jerusalém que chamava? Né? O pastor Emerson, brasileiro, ele está lá pregando hoje. Em dezembro ele estará ausente, ele vai estar na Argentina, sua terra natal também, visitando as igrejas e também divulgando o seu projeto. Mas nós estamos já colocando ele como parte da nossa equipe de missionários. Mas hoje de manhã nós vimos, e se você estava aqui presente, foi citado também a igreja do pastor Marcos Grava, que é a igreja que até o Marcos veio pregar aqui no primeiro domingo do mês. A igreja do Marcos Grava, hoje, eles têm 69 missionários. Hoje, o orçamento de missões da igreja gira em torno de R$1.200.000 por ano. Parece muito, mas você faz a conta, divide por 69 missionários, divide por 12 meses. Os recursos não são tantos assim, é porque, mas juntando, a gente começa a ver o quanto que há de necessidade. Oxalá, essa palavra é antiga, hein? Meu pai que falava. Oxalá que nós também tenhamos os nossos 69 missionários. Eu sonho com uma igreja que a gente comece a colocar as bandeiras aqui, dos países, dos estados brasileiros que nós estamos apoiando. Eu tenho um sonho de alguma maneira, como igreja, nós temos missionários representativos nos 4 cantos do país, nos 4 cantos da terra. Não que nós vamos resolver todo o problema missionário, mas nós queremos mostrar que nós temos consciência missionária. Mas a consciência missionária não pode ser somente de apoiar movimentos missionários. Se nós queremos ter de fato essa consciência missionária, nós precisamos responder também essa pergunta, eu e você, qual chamada você está esperando? Qual é o chamado que você está ouvindo? Você. E os chamados, eles são vários. É o chamado, como eu comecei o culto, chamado para orar. A colheita é grande, são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Pai da seara, que envie os seus trabalhadores. Se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, conscientes do movimento missionário, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar, dobrar os nossos joelhos. Aprendi com o pastor Jeremias, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, lá de Belo Horizonte, que nós precisamos escolher um país e começar a orar por esse país. Um país que talvez você tenha até sonhos de visitar, de conhecer, mas se encante por um país e comece a orar por esse país, para que Jesus seja conhecido por esse país. E ele conta as histórias que ele escolheu lá, o Turbiquistão, lá, sei lá o nome que ele falou, mas ele começa a contar, depois que ele começou a orar, ele começou a conhecer até cidadãos desse país.
A gente precisa começar a orar. Nós precisamos começar a nos mover. Orar, contribuir. Porque também só oração, muitas vezes, é pouco, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós precisamos usar os nossos recursos para financiar esses movimentos. São caros, são custosos. Envolvem estratégias logísticas gigantes, traduções da Bíblia, deslocamentos continentais. Nós precisamos pensar e ser cada dia mais, incluir no nosso orçamento doméstico a oferta missionária. Você pode até adotar um missionário se você quiser. Ou contribuir com fulano de tal. E se comprometa, faça isso. Ore, contribua, se envolva. Se envolva como você vai se envolver, de duas maneiras. Mobilizando, articulando, ajudando, talvez montando estande. Ajudando a divulgar, mobilizando pessoas, participando de movimentos. Todo ano a gente tem aqui Perspectivas, o curso Perspectivas, que é um curso de despertamento, de visão missionária. Mas além de se mobilizar, talvez é a hora de você ir. Eu, missionário? Sim. Qual é o destino das suas próximas férias? Nós estamos cada dia mais criativos no destino das nossas férias. Você já pensou em ir para Dubai? E contrabandear algumas Bíblias até Dubai? Que é isso, pastor? Não, só gosta de trazer o contrabando, né? Agora, levar o contrabando, ninguém quer. Nós precisamos mudar a nossa consciência. Nós temos um chamado. O mundo está sofrendo. E vai sofrer cada vez mais. As guerras vão aumentar, a fome vai aumentar, os terremotos aumentarão, a perseguição aumentará. E será que nós vamos continuar admirando o templo? Olhando para um lugar onde não há mais a glória do Senhor, onde o Shekinah já não existe mais? Eu não sei se você sabe disso, mas o Shekinah, a glória do Senhor, ela habita no coração de todos nós que somos cristãos, servos e filhos de Deus, pois o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós. O templo hoje não é mais de pedra, o templo somos os nossos próprios corpos. Está na hora de nós permitirmos que essa Shekinah, a presença da glória de Deus em nós, seja, de fato, vista e ouvida em todo lugar do mundo. E onde você for, você é um missionário. Você precisa entender, você precisa ter essa consciência de que você foi comprado pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz. E que a nós só nos resta agora repartir essa mesma bênção a todas as pessoas, aonde quer que formos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Eu louvo a Deus pelo Ministério de Gideões Internacionais, por esse ministério, ó Pai, que há tantos anos tem se empenhado em propagar o Evangelho, em distribuir o Evangelho, a palavra de Deus, em todo o Brasil e ao redor do mundo. Ó Pai, mas também quero aqui pedir por nós, filhos e filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus. Corações que foram, ó Pai, comprados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Senhor, somos gratos pelo Evangelho e precisamos também adquirir essa consciência, aonde quer que estivermos, que os nossos próximos 6 dias sejam dias, ó Pai, que possamos cada vez mais ter esse despertamento, de olhar para aquilo que está ao nosso redor, sejam, Senhor, boas notícias, sejam más notícias, mas sejam todas elas uma maneira de nós entendermos os teus movimentos e nós nos engajar nesses movimentos. Que o Senhor continue, ó Pai, a sondar os nossos corações com o teu Espírito Santo, nos moldando a sua imagem e semelhança, mas também, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém.